Gratidão. É bom que tenhamos sempre em nossa mente, como motivo de alerta e gratidão, o fato de que somos o que somos, não graças a nós mesmos, mas graças a Deus e ao que Ele fez por nós. Somos livres do domínio do pecado, regenerados e capacitados por causa do Cordeiro de Deus, que morreu por nossos pecados. E que seja esse o nosso estímulo para servi-lo sempre, com amor e dedicação, pois ele não apenas morreu, mas reviveu trazendo-nos uma nova vida. Meus queridos irmãos, se vocês verdadeiramente reconhecem que Deus deu o melhor para vocês, então dê de tudo de si para Ele. Lembrando que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32 fala isso, né? Então, meus queridos, precisamos compreender que, assim como a morte do Cordeiro salvou os primogênitos, assim a morte de Jesus na cruz salva toda a humanidade. Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado na cruz do Calvário por nós, como diz lá em 1 Coríntios 5, 7. Prestem bem atenção, meus queridos, na intenção de Deus ao preparar o povo para sair do Egito. Olha o que Ele queria com isso. Deus, em primeiro lugar, queria libertar o seu povo da escravidão do Egito. Não é isso mesmo? Mas Faraó não o libertava o povo. Vimos que Deus enviou pragas para o Egito para convencer Faraó. Mas ele não mudava de ideia, não mudava de pensamento. Vocês se lembram das pragas que foram lançadas? A primeira praga foi o quê? A água se transformou em sangue. A segunda praga eram as rãs, né? A terceira praga transformou o pó da terra em piolhos. A quarta praga eram moscas, né? A quinta praga foi as pestes nos animais. A sexta praga foi e constituiu-se de úlceras, né? A sétima praga foi a chuva de pedras. A oitava praga foram os gafanhotos. A nona praga, o sol escureceu por 3 dias, né? Então o que aconteceu? Deus finalmente mandou Moisés anunciar a 10ª praga a Faraó. Será que dessa vez ele vai deixar o povo sair? Será que dessa vez ele deixa o povo ir? Moisés diz então a Faraó que Deus enviaria anjo para ferir os primogênitos dos egípcios. O filho mais velho de cada família seria morto, inclusive os filhotes dos animais. Ninguém escaparia, não é isso mesmo? Antes que Deus enviasse a última praga ao Egito, ele ordenou ao seu povo que fizesse uma série de coisas, como comer carne assada, carne do cordeiro e pão, né? Calçar as sandálias, ficar com o cajado nas mãos. Cajado era um bastão, meus queridos, que os pastores usavam para conduzir as ovelhas, né? Depois que eles estavam arrumados, prontos para viajar, eles pegavam aquele cajado, aquela madeira. Mas por que será que Deus estava pedindo essas coisas, meus queridos? Por que será? Porque Deus os tiraria do Egito. Deus então mandou também que as famílias de Israel colocassem o sangue do cordeiro nos portais das casas, na moldura da porta da casa, era do lado de cima da porta, né? Para que seus primogênitos não fossem mortos. Esse era o sinal para marcar as casas dos israelitas. Deus disse a Moisés então: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, nos portais, ele passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao anjo destruir, né, a casa daqueles que estão marcados, né? Lá em Êxodo 12, 23 fala isso. O povo de forma alguma poderia desobedecer a esta ordem, né? Para que seus filhos não morressem. Se houvesse uma desobediência, seus filhos morreriam. Essa preparação para o povo sair do Egito, meus irmãos, Deus chamou de Páscoa. E quando os israelitas entrassem na terra prometida, eles deveriam fazer
uma festa para comemorar aquele dia, ao qual foi a primeira Páscoa. Até hoje, os israelitas comemoram a Páscoa. E nós também comemoramos a Páscoa, meus queridos. Comemoramos sim, mas ela não tem nada a ver com coelhos e muito menos com chocolates, né? Mas é para lembrarmos que Jesus morreu e derramou seu sangue para nos salvar do pecado, né? Ressuscitando após 3 dias. E isso tudo nos daria a vitória sobre a morte e a vida eterna. Depois que os israelitas fizeram tudo o que Deus mandou, ele então enviou a última praga, a morte dos primogênitos. O Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Os filhos dos israelitas não morreram por causa do sangue do cordeiro que havia colocado na porta da casa deles. Lembram que eu falei ainda há pouco? Se depois da morte dos primogênitos, ou seja, dos primeiros filhos de cada família, inclusive do filho de Faraó, que ele resolveu libertar o povo de Israel. Vocês estão compreendendo? Precisou a morte chegar na casa do Faraó para ele pensar em algo, né? O sangue do cordeiro passado nas portas das casas livrara da morte o filho mais velho da família. Depois disso, a cada ano o povo de Israel continuava comemorando essa festa chamada Páscoa. Na festa da Páscoa, ao qual estamos comemorando hoje, meus queridos, nós lembramos a morte de Jesus, que também derramou o seu próprio sangue para nos libertar do pecado, e também que ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vitória sobre a morte e a vida eterna. Que através dessa reflexão que nós estamos acabando de meditar, essa reflexão de hoje, possamos compreender o verdadeiro sentido da Páscoa e amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Que tenhamos todos nós uma feliz Páscoa.